ela tinha voltado do Brasil e ela estava muito entusiasmada com o Tatu Canara. Não sei, isso aí pode ser intuição da mãe, sei lá, de outras crianças conversando, não sei. 10! Nota 10! O senhor vai gostar, hein? Bebê diabo parou o táxi na avenida. Ao vivo é muito pior. Olá, eu sou o Danilo Corsi. E eu sou a Camila Kintzel. No episódio de hoje, o nosso último da temporada, vamos contar um pouco a história de um dos maiores poetas da literatura nacional, João da Cruz e Souza, o pai do simbolismo brasileiro. Este catarinense, filho de escravos alforriados, conseguiu em sua brevíssima vida se tornar um autor publicado ainda no século XIX, apesar de sua cor. Esnobado por boa parte de seus pares na época, somente em meados do século XX é que sua escrita ganhou um merecido reconhecimento. Entretanto, ainda que se fale muito sobre sua obra, poucas pessoas sabem como sua vida foi cheia de percalços. Então hoje vamos tentar colocar um pouco mais de informações para você. Mas antes, nossos patrocinadores. Primeiro, o SiteGuy.dev, a turma ponta firme que cuida do nosso site e ajuda a gente nas pendengas de servidores e tudo mais. Então, se você precisar de um novo site, de alguém que agilize aquele servidor para você, fale com eles. E se citar nosso podcast, ainda ganha desconto. E agora o drinco. Camila, o que eles nos mandaram hoje? O vinho de hoje é o El Cisne Negro Rioja 2017, feito com as uvas Tempranillo e Garnacha, e que combina perfeitamente com carne assada. Ele custa R$120 lá no Drinco. Aproveite o final de ano, compre bons vinhos e espumantes pelo Drinco, que você vai ajudar a gente a manter o nosso podcastzinho aqui. Brinde história? Tchim, tchim. Tchim, tchim. Tu és a estrela e eu sou inseto triste. Vives no azul, em cima nas esferas, no centro das risonhas primaveras, onde por certo o amor eterno existe. Bom, para começar, é necessário dizer que, só para variar um pouco, fiquei impressionado com a pouca informação disponível sobre a vida de Cruz e Souza. Ok, tudo bem que sua obra é realmente impressionante e você encontra bastante coisa falando sobre elas, mas sobre como foi a vida dele mesmo é bem pequeno. E mais curioso ainda, foi somente nos anos 2010 que, finalmente, historiadores literários negros começaram a se debruçar com outros olhos sobre o trabalho dele e vários novos pontos de vista surgem, como o fato dele ser um poeta de resistência. Mas vamos lá, vou passar tudo o que consegui encontrar sobre ele. João da Cruz nasceu em Nossa Senhora do Desterro, hoje Florianópolis, em 24 de novembro de 1861. Ele era filho de Guilherme da Cruz e Carolina Eva da Conceição. Ele escravo, ela alforriada, de Guilherme Xavier de Souza. E logo após o seu nascimento, a família Xavier de Souza, que não tinha filhos, resolveu adotar João. Então, em 4 de março de 1862, ele foi batizado e recebeu o nome de João da Cruz e Souza. Entendi. Então, a família que tinha alforreado a mãe dele adotou o Cruz e Souza, é isso? Isso. E o pai ainda era escravo do próprio. É curioso que o pai chama Guilherme e o dono também. Guilherme, o pai, trabalhava na casa do coronel Souza e foi alforriado somente em 1865, quando passou a trabalhar como pedreiro. Carolina, a mãe, já havia sido alforriada e seguia trabalhando como doméstica e lavadeira para a família Souza. E justamente por isso, João não nasceu escravo, sua mãe já estava liberta. A lei do ventre livre só apareceria em 1871. Os Cruz moravam no porão da casa do Souza, e ali, além de João, nasceu também Norberto. E justamente por morar na casa, João tinha acesso a tudo, afinal o coronel Souza e sua esposa, Clarinda Fagundes de Souza, o consideravam filho de adoção. Norberto também. Clarinda se empenhou em ensinar João, ensinando a ler e escrever, e também um pouco de francês, latim e grego. Aos 8 anos, Cruz e Souza já era capaz de recitar pequenos poemas que já escrevia. Ai, que fofura. Nessa época, ele estudava na escola pública Velho Fagundes, porém foi inaugurado o Ateneu Provincial, uma escola privada da elite local. Coronel Souza moveu seus pauzinhos e conseguiu colocar João e Norberto na escola. Nessa escola, além de aulas de português, também aprendeu inglês, além de matemática, enfim. Ou seja, ele era fluente em 5 línguas e devorava autores europeus também, especialmente os franceses. Ele também pôde estudar com o naturalista Fritz Müller, colaborador de Charles Darwin. Porém, dá para ter uma ideia de como foi sua vida ali, né? Ele e o irmão eram os únicos negros na escola, isso nos anos 1870, então
Era o puro inferno, mas ele resistiu. Parecido um pouco com a vida do Lima Barreto, né? De certa maneira, sim. Mas tem Antônio Cândido considera o Cruz de Souza o autor negro por essência, assim, porque ele tinha origem banta, tal, assim, ele era filho legítimo, assim. Sim. Não era mestiço. Sim. Já em sua adolescência, seus pais conseguiram construir uma casa própria na Praia de Fora, hoje Beira-Mar Norte. Norberto então largou os estudos e começou a trabalhar como tanoeiro, profissão que o levou posteriormente a São Paulo. Cruz de Souza não, continuou perseverando nos estudos, muito incentivado pela mãe, que acreditava que a verdadeira redenção, a alforria da alma e da razão humana era pelo conhecimento. Sabe a mãe. Isso levou, junto com os amigos Virgílio Várzea e Santos Lostada, a fundar um jornal literário dentro do Ateneu chamado Colombo, mas teve curta duração. Então ele ajuda a fundar a Ideia Nova, um grupo literário que pretendia renovar a literatura local, olhando principalmente para os simbolistas franceses. Aos 18, ele deixa a casa de seus pais e vai para a Capitania dos Portos, onde foi acolhido pela família de Virgílio Várzea, que o chamava de Fidalgo. Fidalgo. Filho d'Algo, né? Em 1883, o recém-nomeado presidente de Santa Catarina, Francisco Luiz da Gama Rosa, conheceu o Ideia Nova e nomeou Virgílio oficial de gabinete. O prestígio do grupo cresceu e Cruz de Souza foi nomeado promotor público de Laguna, mas o bicho pegou. A elite local e os chefes políticos foram radicalmente contra. Não havia a menor possibilidade de um preto ser promotor público. E Gama Rosa recuou da nomeação. Sem muitas opções, não é que ali em Santa Catarina houvesse faculdades por onde ele poderia continuar seus estudos, Cruz de Souza resolveu correr o Brasil. Ele entrou para a companhia dramática Julieta dos Santos como sopro, aquela pessoa que sopra a fala quando o autor esquece o texto. Aliás, a Julieta dos Santos era um prodígio, tinha 10 anos de idade e já tinha a própria companhia e dizem que era uma atriz espetacular. Tipo uma Isa. Talvez, sei lá. Em janeiro de 1884, quando estava na Bahia, conheceu a poesia de Castro Alves, que o marcou profundamente e foi inspiração para obras futuras. Ali insistiu tanto que a companhia montou o espetáculo A Filha da Escrava, de Arthur Rocha, como parte da luta abolicionista. Em abril, quando estava em Pernambuco, chegou a notícia que o Ceará havia libertado seus escravos. Cruz de Souza escreve então Aleluia, Aleluia para comemorar a situação. O poema é publicado por um jornal de Recife. A companhia segue então para Fortaleza, onde Cruz de Souza fez uma conferência sobre abolicionismo, onde foi ovacionado pelo público presente. Depois passou ainda pelo Maranhão e Pará e escreve seu primeiro livro, Cambientes, que somente foi publicado em 1945. Em 1885, ele lança Tropos e Fantasias, livro com coautoria de Virgílio Várzea. Ele retorna à casa dos pais e tenta arrumar emprego na imprensa, buscando vagas na Bahia e no Rio, sem sucesso. É engraçado o sobrenome Várzea, né? Pois é. Que Várzea. Ele conseguiu o cargo de redator no jornal O Moleque. Era maio de 1885 e o jornal tinha apenas 5 meses. Havia sido fundado pelo português Pedro Paiva. Cruz de Souza ganhou liberdade total no semanário. O foco editorial era a crítica política com sátira e humor, e como Cruz de Souza escrevia sozinho, ele criou vários pseudônimos. Quer saber quais eram os pseudônimos de Cruz de Souza, Camila? Claro que eu quero. Então vamos lá. Zat, Zote, Zut. Eram 3 esses. Tinha o Zat, tinha o Zote, tinha o Zut. Entendi. Tinha o Felisberto, tinha o Filósofo Alegre, o Heráclito, o Zeca, Traque, Coriolano Cevola e Habitué. Habitué. Eu gostei do Habitué. Eu gostei do Zat, Zote e Zut. Você vai criar pseudônimos também, Danilo? Pseudônimos. Um fato marcante em seu tempo no Moleque aconteceu em 14 de julho de 1885. Os franceses de Desterro marcaram um elegante banquete para comemorar o aniversário da queda da Bastilha, e o único jornal não convidado foi o Moleque. Afinal, era um negro que teria que comparecer e... onde já se viu, né? Já se viu. Nessa época? Não, nessa época. Em Santa Catarina. Pois é. Na edição seguinte, Cruz de Souza publicou uma nota de repúdio. Mas é aquela coisa, né? Nota de repúdios são apenas notas de repúdio. E aconteceu de novo. Em 12 de agosto, na comemoração do aniversário do clube 12 de agosto, só da elite local, um jantar de gala foi oferecido aos sócios e à imprensa, menos para o Moleque. Novamente, ele escreve sobre, dessa vez um pouquinho mais forte. Vou ler aqui o que ele escreveu. Só não se distribuiu o convite para um Moleque porque seu redator-chefe é um crioulo e é preciso saber que esse crioulo não é um imbecil. E
Ali também foi o fim do jornal. O semanário foi fechado. Gente, que tristeza. Cruz e Souza vai participar então do lançamento do Abolicionista, lançado em 25 de novembro de 1885, numa campanha pela libertação dos escravos. Além de escrever para esse novo jornal, ele também colabora com a Tribuna Popular. No ano seguinte vai ao Rio de Janeiro tentar a vida, mas não deu certo. Aí ele foi até o Rio Grande do Sul, onde ficou até 1887, retornando a Desterro. Não consegui descobrir o que ele fez no Rio Grande do Sul. Em 88 ele resolve ir ao Rio novamente. Ele consegue uma grana com seu amigo Germano Weinhausen, líder abolicionista, e logo após a abolição oficial, em 13 de maio, ele vai definitivamente para o Rio. Então ele se mudou para o Rio. Mudou para o Rio. Lá ele fica na casa do amigo Oscar Rosas e consegue publicar alguns poemas em jornais. Mas, sem sucesso em conseguir emprego, ele volta a Desterro em 1889. Em 1891, sua mãe morre e ele retorna ao Rio. Desta vez, ele conseguiu um emprego no jornal Cidade do Rio. Que bom, né? Eu tinha bastante dificuldade para conseguir emprego. Imagina, né? Um negro... Não, ser negro erudito no Brasil não devia ser fácil no século XIX. A coisa era difícil para ele. Mesmo sendo bem instruído, por ser negro, ele via na prática as ideias positivistas e eugenistas que estavam em voga na capital. A gente já falou um pouquinho dessas coisas no episódio da primeira favela. E na primeira crise do jornal, ele foi mandado embora, mas só foi ele. Eita. Daí ele ficou rodando, Ele conseguiu um emprego na revista ilustrada de Angelo Agostini, depois passou pelos periódicos Novidade, Folha Popular e Gazeta de Notícias. Sempre em cargos secundários e com baixa remuneração, Por que será? Não consigo imaginar por quê. Quando saiu do Novidades em setembro de 1892, ele conseguiu a ajuda de amigos e lançou, no começo de 1893, os livros Missal, que é poemas em prosa, e Broquéis, poesias. Com eles, Cruz e Souza rompe com o parnasianismo e introduz oficialmente o simbolismo no Brasil. E ele estava noivo de Gavita Rosa Gonçalves, ex-escrava de Antônio Monteiro, que lhe deu educação formal. Então, a mulher também era estudada. Gavita. Eles se casaram em 9 de novembro de 1893. Em dezembro, Cruz e Souza consegue emprego fixo na Estrada de Ferro Central do Brasil. E no ano seguinte foi promovido a arquivista. Mas, obviamente, ele era perseguido por seu chefe porque era negro. Ai, Jesus. O irmão do Lima Barreto também trabalhava na Central do Brasil. Mais ou menos nessa época. E o casamento começou bem, mas foi se deteriorando pela pobreza em que viviam. Não é que ele ganhasse muita grana. Em março de 1896, com 3 filhos já nascidos, Raul, Guilherme e Reinaldo, Gavita começa a demonstrar sinais de loucura, que duraram 6 meses. Inclusive, a mãe de Gavita foi morar com eles para cuidar da filha. E esse período foi impactante na obra de Cruz e Souza, que escreveu bastante sobre. Vou ler um trechinho de Ressurreição aqui. Sabe como chama isso? Depressão pós-parto. Eles chamavam de loucura nessa época. Pois é. Alma, que tu não chores e não gemas. Teu amor voltou agora. Ei-lo que chega das mansões extremas, lá onde a loucura mora. Certo neblinamento de saudade, mórbida envolve-a de leve, e essa diluente espiritualidade certos mistérios descreve. O meu amor voltou de aéreas curvas, das paragens mais funestas, veio de percorrer torvas e turvas e funambulescas festas. Gavita se recupera, mas a vida deles continua na miséria absoluta, vivendo do parco salário da Central do Brasil e da ajuda de amigos. E o que estava ruim, piora. Em dezembro de 1897, Cruz e Souza contrai tuberculose. Pior, seus 3 filhos também. E Gavita estava grávida novamente. Em fevereiro de 1898, Raul e Guilherme, o primeiro e segundo filhos, morrem. É mais um abalo na saúde de Cruz e Souza. Gente, tuberculose era uma coisa assim... Dizimou, que dizimava o Brasil. E voltou a existir, Voltou, tá voltando com força. Seu amigo e médico Araújo Lima o obriga a ir para Curral Novo, no alto da Serra da Mantiqueira, em Minas Gerais. Supostamente seria uma espécie de tratamento com ar mais puro. Sem dinheiro para a viagem, a Central do Brasil aceitou conceder transporte gratuito. Junto com Gavita, ele chegou na cidade em 16 de março de 1898. Sua saúde se deteriorou ainda mais, e em 19 de março, ele morre. Gente, ele chegou e 3 dias depois morreu. 3 dias depois morreu. Quantos anos ele tinha? 36. Meu Deus. 36, ele é de 61. Mas que tristeza também, perdeu os 2 filhos. Perdeu assim, 2 filhos, período... 2 de 3 ali. Mas, se não bastasse, a Central do Brasil lavou as mãos para transportar o corpo de volta ao Rio.
Depois de muita insistência dos amigos, em especial do José de Patrocínio, o corpo de Cruz e Souza foi transportado no vagão de animais de volta para o Rio de Janeiro. Sabia disso, fiquei meio mauzão quando eu li, assim, a maneira que os caras jogaram ele lá. Tipo, joga nos animais. Muito horrível, muito horrível. E o José do Patrocínio pagou todo o funeral no cemitério São Francisco Xavier, onde todos os simbolistas da cidade se juntaram para lamentar a morte do pioneiro. 4 dias depois, a notícia da morte de Cruz e Souza chegou ao desterro e amigos fizeram uma vaquinha para mandar dinheiro à Gavita. Da Academia Brasileira de Letras, fundada por Machado de Assis 1 ano antes, nenhuma palavra. Aparentemente, Cruz e Souza não era bem-vindo lá. O Machado era um realista, né? Gavita também morreu de tuberculose em 1901. Gente, dizimou a família inteira. Dizimou a família inteira. O terceiro filho, eu esqueci de falar, morreu também em 1901, o terceiro filho. O último filho, João da Cruz e Souza Júnior, foi criado pela avó materna. Mas ele era problemático. Logo após a morte da mãe, com 2 aninhos, teve varíola. No ensino fundamental, perdeu um olho por conta de uma doença ocular. Já adolescente, ele engravidou uma menina, mas morreu em 1915 sem conhecer o filho, o neto de Cruz e Souza. Eu tentei achar informação sobre esse neto aí, mas não consegui encontrar nada. Gente, a família, sobrou um neto só. Sobrou um neto. De todo mundo. De todo mundo. Todos morreram. Caramba, mano. O outro pegou varíola e perdeu o olho. O último, o Juninho. E 70% da obra de Cruz e Souza foi publicada póstumamente e ele ganhou a alcunha de Cisne Negro, Poeta Negro, Dante Negro ou Poeta Malogrado. Malogrado é bonito, palavra, né? Mas ninguém coloca em xeque o fato de que ele foi quem trouxe o simbolismo para o Brasil, inspirado em Baudelaire, Verlaine e Rimbaud. Vozes velozes. Vozes veladas, violosas vozes. Vozes veludas. Acho que é vozes veladas, violadas vozes. Isso. De violões. Dos violões. Porém, sua obra continua em disputa, basicamente por 2 grupos. O grupo poeta e o grupo homem político. O primeiro grupo é basicamente composto por homens brancos que acreditam que a estética simbolista é mais importante da obra. O principal nome desse grupo é Paulo Leminski, que chamava Cruz e Souza de negro branco, insinuando inclusive que ele era racista. Um contrassenso, já que além de ter casado com uma negra, o fato dele usar muito branco em sua obra era um sinal de uso meramente da estética simbolista, que é uma coisa como eles defendem. O Paulo Leminski escreveu uma biografia do Cruz e Souza. É, muito contestada. Essa eu não consegui encontrar. Mas ele foi pago pra... tá num livro que publicou as 4 biografias que ele fez. É de Jesus, Trotsky, Cruz e Souza e mais uma. Vocês podem ouvir também um episódio sobre Paulo Leminski. Tem um episódio sobre ele. E tem um grupo assim que é meio contra a maneira que o Paulo Leminski retratou Cruz e Souza. O segundo grupo, do homem político, defende que Cruz e Souza usava sim a estética simbolista, mas sua obra não era arte pela arte, né, como o primeiro grupo meio que diz. Mas havia muito de política ali. E é o que eu concordo um pouco mais, né? Vou até ler aqui para fechar o episódio, o poema Assinalado. Tu és o louco da imortal loucura, o louco da loucura mais suprema. A terra é sempre a tua negra algema, prende-te nela a extrema desventura. Mas essa mesma algema de amargura, mas essa mesma desventura extrema, faz que tua alma suplicando gema e rebente em estrelas de ternura. Tu és o poeta, o grande assinalado, quem povoa o mundo despovoado, de belezas eternas, pouco a pouco. Na natureza prodigiosa e rica, toda a audácia dos nervos justifica os teus espasmos imortais de louco. E se isso aí não fala sobre a questão da negritude, de como ele estava no mundo, não sei de nada. Enfim, Camila, o que você achou? Você curtiu um Cruz e Souza na sua adolescência gótica? Eu, ao contrário de você, nunca fui gótica, Danilo. Mas eu gostava muito de Cruz e Souza. Eu acho também que uma coisa não impede a outra com relação à forma e o conteúdo. É claro que toda poesia tem conteúdo. Não existe uma poesia que seja forma só pela forma, assim. Mesmo a poesia, concreta não é a forma pela forma. Agora, no simbolismo, a forma é completamente fundamental, assim, todas as aliterações. Você acabou de ler um soneto pra gente aí, sim, completamente aliterado e totalmente em forma, sabe?
Se bobear, deve ser um soneto alexandrino ainda. É possível. Então, assim, a forma é importante no simbolismo. Eu acho que uma coisa não impede a outra. Sim, mas é que tem esse grupo de poetas aí, eles não veem essa discussão racial que o outro grupo vê bastante, Entendi. de pobreza. Não, eu tal. acredito que a discussão racial tá lá, todas as discussões de alma de Cruz de Souza estão lá. Mas que o simbolismo prevê uma forma muito específica. Ah, sim. Sim, e senão ele não teria trazido o simbolismo para o Brasil, né? Ele estava muito no Verlaine, Ele era Mallarmé, muito fã do Baudelaire também. Baudelaire, então. Baudelaire. É o Baudelaire. Enfim, todos morreram jovens. Todos morreram jovens. Todos de tuberculose também. Todos. Enfim. Bom, agora vamos fazer uma pausa e já voltamos com os recadinhos. Não, deixa eu contar mais uma coisa. Conte. Eu tenho uma edição do Broquéis. Você tem ainda? Não tem mais, né? Eu tenho, tá lá no Brasil. É uma edição do Broquéis que é facsimilar. E ela é maravilhosa, assim. Foi lançada pela EDUSP, gente. Eu não sei se existe mais essa edição. Talvez em seba, mas olhe lá. Essa era numerada, ela tinha 1000 exemplares só. E ela foi, encadernada à mão, uma das coisas mais bonitas que eu já vi na vida, assim. Mas tá lá no Brasil ainda. Aliás, é curioso que a obra dele só foi finalizada, assim, lançaram tudo e conseguiram nos anos 60, assim. Sim, essa edição é dos anos 90, assim. Sim, não, então, mas do período que ele lançou o livro ali, primeiramente, e de toda a sua obra que ele deixou, tal, só nos anos 60 conseguiram finalizar, assim, tudo lançado. É muito absurdo, é muita falta. É que poeta no Brasil também é que nem dramaturgo, né? Pois é. Ainda pior do que ser escritor, que já não vale nada, né? Enfim. Já voltamos. Quem me mandou ficar abaixo da terra, arrastar a calceta da vida? Procurar ser elemento entre o espírito humano? Pra quê? Para quê? Um triste negro. Um triste negro. Odiado pelas castas cultas, batido das sociedades, mas sempre batido. Sempre batido. Escorraçado de todo leito, cuspido de todo lar como um leproso sinistro. Como um leproso sinistro. Pois como ser artista com esta cor? Com esta cor. Pois como ser artista com esta cor? Com esta cor. Camila, se alguém aí escreve poesia simbolista e quiser mandar pra gente, como faz? Por favor, mande para contato@muitopior.com.br. Teremos o maior prazer de ouvir seus poemas simbolistas. Mas só ali? Só por e-mail? Não pode pôr em outros lugares, não? Assim, se você quiser mandar um poema simbolista por direct no Instagram, no Facebook ou no Twitter, você pode. E se você quiser fazer do seu comentário de YouTube um poema simbolista, evite. Aí, nesse caso, evite, por favor. Não faça, tá bom? É assim você pode entrar em contato com a gente. Mas a gente vai estar de férias, então talvez a gente demore um pouco para responder. Provavelmente, também. Agora nos comentários, lá no Twitter, o Serguei comenta Ana Maria Fátima Vacina. Como é o nome da pessoa? Serguei comenta Ana Maria Fátima Vacina. Gostei. O @TVPEC, né? Uhum. Ele diz que nos ouve assiduamente, mas só foi seguir a gente uns dias atrás. E ele falou que ouvia um monte de podcast, mas aí ele resolveu otimizar o tempo dele, não ouve tanto, mas não conseguiu largar o nosso podcast porque era bom demais para parar. Ai, que fofo. Muito obrigado, Serguei Vacina. E ele disse aqui que a gente faz um dos melhores podcasts do Brasil, comprovadamente. Comprovadamente não posso garantir. Pois é. Mas a gente se esforça para pelo menos fazer um podcast bom do Brasil. Lá no YouTube, o Wendel Freitas Tucci, no episódio Quebra Quilos, falou que obrigado por postar, visando a nossa formação. A gente não tá visando formação de ninguém, a gente tá visando entretenimento. Enem. A gente só tá visando entretenimento. Enem. E tirar vocês das brumas escuras da ignorância, junto com a gente também nos tirar das brumas escuras da ignorância. Ali sobre o episódio da AIDS, né, no Brasil, a gente tem a Helenara Stein Leitão falando que se lembrava bem do pavor, né, que sentia com o advento da AIDS, que caiu com uma bomba na geração ali que começava a exercitar a liberdade de festejar a vida. Realmente. Foi bem uma época que tava boa, né? Era pra ser boa.
E ela falou ali também, né, do preconceito, dos castigos divinos, e aquela coisa toda, né? Mas aí sempre tem, né? Aí tem que... São os conservadores. O Paulo Alves também falou que quando era criança, que ele lembra de tudo que ele era criança, que tinha um vizinho que foi diagnosticado soro positivo e todo mundo falava para não chegar perto. Eu, quando era criança, eu não conheci, não tive contato com nenhum soro positivo. Hoje eu tenho, e já de uma geração posterior, né? Que não foi dos anos 80, mas assim, é outra história, né? Outro mundo. E a Andréa Cubas também falou lá no Quebra-Quilos que ela nunca tinha ouvido falar disso e que antes tarde do que nunca, né? Aprender um pouco. Sim. E ela também falou que a PM do Paraná usa muito essa metodologia, principalmente sobre o comando do ex-governador, hoje senador, Álvaro Dias. Álvaro Dias, Cajuzinho. Usou muito. O Ricardo Cravo tá lá firme e forte, nos mandando suas dicas e pautas. Pauteiro oficial, Ricardo Cravo. Lá no Instagram, a Marilage01 fala no episódio da AIDS que um livro biográfico muito bom sobre a temática é o Depois daquela Viagem, sobre uma adolescente brasileira que contrai o vírus nos anos 80. Várias pessoas falaram sobre esse livro, eu nunca li. Esse livro sobre aquela viagem. Depois daquela viagem. Eu fiquei com vontade de ler. Parece que todo mundo leu esse livro nos anos 90, ou nos 2000, não sei, quando eu estava na escola. A Bruna agradeceu o abraço e disse também que às vezes não pode comentar, mas está sempre ouvindo e dando like. E ela que adora ouvir a gente enquanto trabalha. Falou sobre o episódio que é realmente muita coisa para pouco tempo, mas acho super válido falar no assunto. Ela citou que o Drauzio e o Júlio Lancelotti fazem mais para o Brasil que o Bolsonaro. Ah, sempre. E ela também citou o livro Depois daquela Viagem, que é da Valéria Piazza Polizzi. E que mais? Assim, tem a galera ali também que curtiu, né? A doutora Melisa Cassala, o Márcio B. da Silva, a Mari Moura, a Anix, o Nosde, Lou Couto, né? Caramba Caraô, Arkstein Leitão, que acho que a gente já falou. Elinara, sim. E acho que foi isso que eu anotei. Tem mais alguma coisa? Tenho. Nossos últimos recadinhos do ano. Nossos últimos recadinhos do ano tem o Giancarlo, que a gente vai, talvez, eu já estou falando que quando a gente for para o Brasil, a gente vai começar uma campanha, uma gincana de onde está o Giancarlo. Vai ter um wild. Hã? Vai ter um wild, né? No Wet n Wild, talvez no Wet n Wild, não sei, vai ser Encontre o Giancarlo seco ou molhado, vai ser a nossa gincana, quando a gente for para o Brasil. E o Murilo, agora eu não anotei o recado dele, porque esse episódio não era meu, mas ele falou que ele tinha algumas coisas a acrescentar sobre o episódio da AIDS, sobre PrEP e PEP, também sobre... ia me mandar alguns recados, alguns dados, né? Então, assim, a gente vai conversar sobre isso ainda. Eu acho que eu devo ter falhado em algumas coisas no episódio, sim. E aí, conforme ele for me passando as coisas, talvez eu faça mais alguns comentários no YouTube, lá no episódio, sim. Tá? Pode soltar pílulazinho. E talvez a gente faça, ou talvez no próximo episódio, quando a gente voltar no ano que vem. E é isso aí. Tá bom? Algo mais? Não. Então... ano que vem a gente estará de volta. Bom Natal, gente. Bom ano novo. A gente tá nas redes sociais, vai continuar por aí. Então, se vocês quiserem falar com a gente, pode mandar recado. Provavelmente a gente vai fazer alguns reposts para deixar o feed rodando. Não ficar tão vazio. Se vocês tiverem sugestão de algum repost, de algum que vocês gostem muito, que queiram que a gente reposte no feed para as outras pessoas ouvirem também, só mandar pra gente. E é isso, a gente volta na metade de janeiro, mais ou menos. Mas a gente fiquem de olho nas redes sociais que a gente avisa uma semana antes. Tá bom? Semana que vem estaremos de volta, né? Mas nessa, não. Só daqui a 4 semanas estaremos de volta. E descansem bastante, gente. Tchau, tchau. Feliz 2022. Um beijo. A vida é muito pior. Esse episódio é um oferecimento de trinco.com.br e siteguy.dev.